Bom, boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui na nossa transmissão da palestra pública na Tenda Espírita Cristã. A nossa casa é uma casa espírita umbandista, onde todas as terças-feiras nós temos a nossa reunião pública, pontualmente às 20 horas. Por conta desse processo de isolamento social, nós estamos transmitindo as nossas palestras públicas de forma online, através do YouTube, por ser um canal aberto e acessível a qualquer pessoa, independente de ter conta, né? E posteriormente, pós o isolamento, a gente espera poder continuar, é uma das nossas intenções, transmitindo as nossas palestras de forma online para você que é membro da nossa casa e que porventura não consiga estar presente nas nossas palestras, assim como aquelas pessoas que tomaram conhecimento através do nosso canal, gostaram e querem continuar acompanhando as palestras aqui da Tenda Espírita Cristã. Todas as terças-feiras, pontualmente 20 horas, estaremos transmitindo, né? E para que a gente continue de forma facilitada após o período da pandemia, a gente precisa alcançar 1000 seguidores para que a gente consiga fazer nossas transmissões através do celular. E aí, para isso, se você não está inscrito no nosso canal, eu te convido, se for da sua vontade, continuar acompanhando o nosso canal, a clicar aqui em se inscrever, que aí você vai ser notificado todas as vezes que nós entrarmos ao vivo ou que nós postarmos algum vídeo. A nossa casa, por ser uma casa espírita umbandista, nós temos às segundas-feiras as nossas reuniões espirituais de atendimento, são reuniões públicas, assim como a nossa palestra sempre baseada no Evangelho e na doutrina espírita, também pública, todas as reuniões da casa gratuitas e abertas a quem quer que queira participar, assim como todos os estudos que acontecem na casa. A nossa casa fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e se você mora aqui perto, vai ser muito bem-vindo aqui na Tenda Espírita Cristã. Bom, hoje o nosso encontro, conforme eu falei, é a palestra pública da casa, e a gente está recebendo um convidado, um membro, quase que um fundador da nossa casa, um visitante, e ele está trazendo um tema bem interessante, bem para os dias atuais, né? Que é Covid-19 à luz do Espiritismo. E aí nós vamos então, a partir de agora, iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje. Nesse momento eu convido a todos para fecharmos nossos olhos, tentando tirar nossas mentes, acalmarmos nossos pensamentos, tirar nossas mentes das movimentações, das distrações que temos ao nosso redor em nossos lares, onde quer que você esteja nesse momento, que você possa, junto de todos nós, junto de cada um de nós, esvaziar seus pensamentos, amansar seu coração, trazer para junto de você a certeza da companhia do nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara, que sempre nos ilumina, nos envolvendo com esse amor imenso, fraternal, esse amor que nos acalma, esse amor que nos inspira, e que nesse momento possamos todos estarmos unidos nessas vibrações de amor, e que possamos nos tornar pontos irradiantes dessas vibrações para todos aqueles que se encontram à nossa volta, para todos aqueles que se encontram em leitos de hospitais, para todos aqueles que se encontram na solidão dos seus lares, para todos aqueles que choram pela perda de um ente querido, para todos aqueles que nesse momento estão abraçados aos seus amores aqui na Terra, que sintam essas vibrações envolvendo a todos. Que possamos trazer serenidade para nossos corações nesses momentos tão difíceis, de tantas provas.
mas que podemos ter a certeza dentro de nossos corações, a plena certeza de que não caminhamos sós nessa jornada terrena e que esse burilamento, assim como uma grande tempestade que nos oferta com lindo arco-íris, pós-tempestade será o nosso dia de amanhã, que será sempre melhor que o dia de hoje. Que com essas vibrações, com esses pensamentos, nós possamos ter nossas mentes abertas para recebermos as palavras do Evangelho do nosso convidado da noite de hoje. Que possamos abrir nossos pensamentos para receber essas instruções que nos guiam e orientam hoje e sempre. Com auxílio dos nossos amigos espirituais, com a bênção de nosso amado Jesus, com o amor de nosso Pai, nós abrimos a reunião de hoje. Graças a Deus. Oração é sempre um momento em que a gente se conecta com nosso Mestre Jesus, com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E esse é um momento que esse telefonema, né, daqui para lá se estabelece. Eu falo que é o meu amigo, né, e eu bato papo com ele nessa hora. Então é difícil quando a gente retorna, assim, que a gente vai deixando a emoção tomar conta, retornar ao estado normal, né? Bom, e aí, aproveitando toda essa vibração, eu convido o Alain para ele falar sobre o tema de hoje, e sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Olá, meus irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor permaneça em nossos corações hoje e sempre. Estimados irmãos, gostaríamos de agradecer primeiramente ao nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui trabalhando em prol do Evangelho do Mestre Jesus, agradecer ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais desta casa, da Tenda Espírita Cristã, que sempre nos confiaram aí a oportunidade de trabalho, de divulgar a doutrina espírita. Agradecer também a nossa irmã Cristina, a nossa irmã Rose, por sempre manterem aí os corações, as mentes e as portas abertas da Tenda Espírita Cristã. Estimados irmãos, o nosso tema de hoje é sobre o Covid-19 à luz do Espiritismo. Esta pandemia que vem nos assolando, que vem nos ensinando, que vem aí expurgando a humanidade, que é um momento de provas e expiações, conforme nos revelam os espíritos superiores. Estimados irmãos, essa pandemia não é a primeira. Eu espero, e creio que vocês também, seja a última desse momento, dessa humanidade, que ela seja o último instrumento de burilamento para a nossa evolução moral e espiritual. Estimados irmãos, eu tenho acompanhado na internet, nos meios de comunicação, que muitos irmãos estão amedrontados, com uma certa razão. Alguns irmãos estão coléricos, raivosos, intolerantes, outros muito tristes, deprimidos, angustiosos, outros pouco se importando com essa enfermidade que tem levado a óbito outros irmãos, e há aqueles irmãos nossos cristãos que estão talvez até de uma maneira ignorante no sentido de ignorar mesmo, colocando talvez aí um pouco mais de lenha nessa fogueira. Ao dizer, ao afirmar, ao serem categóricos de que Deus está punindo a humanidade, Deus está castigando a humanidade em virtude das suas imperfeições e de seus vícios e de seus equívocos. Estimados irmãos, isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade por quê? Porque Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E um dentre milhares de predicados, Deus, ele é soberanamente bom e justo. Portanto, punição não faz parte das suas ações. Tanto que o próprio Tiago, ou São Tiago, aqui na Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, Tiago, que fora irmão de Jesus, em sua epístola, capítulo 1,
Abriram aí suas Bíblias? Amém ou misericórdia? Amém, né? Pois bem, Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a sua provação. E aí, irmãos, vocês estão sendo bem-aventurados? Aqui, Cris, pode botar aqui, por favor. Deixa aqui. Obrigado. Uma aguinha, né? Para fluidificada. A propósito, não esqueçam dos copinhos de vocês aí com água fluidificada, certo? Então, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a sua provação. Então vejam, não há por que ficarmos temerosos. Até é natural, por conta das nossas imperfeições, mas tenhamos fé. Acreditemos, enquanto verdadeiros cristãos, que, conforme disse Jesus, no mundo, está lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tende coragem, tende fé, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós, como cristãos, seguidores do Evangelho do Mestre Jesus, buscando evoluir tanto quanto ele, também iremos vencer mais esta etapa. Passaremos por mais esse burilamento social, moral e espiritual. Continua Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser provado, deve dizer: é Deus que me prova, que me castiga. Antes, continua Tiago, antes cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Então vejam, Deus não castiga, Deus não pune. Devemos esquecer, mas está na Bíblia, sim, mas aquela atitude antropomórfica de Deus, punitiva, castigadora. Deus é amor, Deus é paixão, é compaixão, é solidariedade, benevolência, indulgência, misericordioso. Como disse aqui Tiago em sua carta, Deus não nos prova. Se nós estamos passando hoje por esta pandemia é consequência das nossas atitudes equivocadas, das nossas atitudes ignorantes no sentido de ignorar, desconhecer. Deus tem suas leis, Deus quer que a gente passe evoluindo, cresça em sabedoria, em moral e espiritual. Estimados irmãos, então está aqui. Deus não está castigando. Não podemos dizer que é Ele que está nos provando, nos testando. Não. A pandemia é consequência de nossos atos. Talvez não diretamente nossos. Ocidentais, brasileiros, enfim, não. Mas dos nossos irmãos chineses, que em sua maioria não são cristãos, por uma questão cultural, de evolução, enfim. Isto eu digo porque, baseado no livro de Levítico, terceiro livro do Pentateuco judaico. No capítulo 11, referente aos animais puros e impuros, Deus já havia confiado a Moisés este livro, o qual Moisés escreveu, mediante a intuição, a inspiração do nosso bom Deus. São os seguintes as espécies animais que não podereis comer. E aí ele cita várias. Cita, por exemplo, o camelo, que é um animal muito comum daquela região lá. Cita também o coelho. Cita também o porco. Bom, o porco dispensa comentários. Quem aqui, já não assistiu às aulas de biologia e ciências e sabe que há algumas doenças parasitárias, virais, bacterianas, veiculadas pela carne do porco. Mas eu quero chamar a atenção para o coelho. Coelho? Pois é, meus irmãos, eu não sei até que ponto isso é verdade ou fake,
mas eu assisti uma reportagem falando que um chinês, a coisa de uns 3, 4 dias, morreu, foi a óbito, em consequência de ter consumido um coelho selvagem, em meio à selva lá, em meio a um local lá na China. Ele matou e consumiu a carne do coelho, certamente não preparou, e morreu de peste bubônica. Talvez, se os nossos irmãos orientais tivessem mais a oportunidade de conhecer, estudar a Bíblia. Por isso que eu disse ignorância no sentido de ignorar. Estimados irmãos, continua Moisés no livro Levítico. Em relação aos animais aquáticos, ele diz: tudo que não tem barbatanas e escamas não podereis comer. Todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, tê-lo-eis como imundos. Bom, animaizinhos, no meu humilde entendimento, que não possui barbatana nem escamas, no meu humilde entendimento de biólogo, eu entendo como aqueles animais, os moluscos, que todos nós sabemos, também das nossas aulas de ciências e biologia, são animais filtradores, que filtram para se alimentar a água dos rios, a água do mar. Evidentemente que naquela época não tinham indústrias, né, que jogavam lixões, que jogavam chorumes nos rios, né, nos mares, enfim, nas águas submersas, certo? Também não tinham indústrias que poluíam tanto, mas, como nós sabemos, os ensinamentos da Bíblia foram escritos há alguns milhares de anos atrás, mas continuam sendo contemporâneos os ensinamentos, tanto de Deus quanto posteriormente do Mestre Jesus, aí escrito, anotado pelos discípulos ou seus contemporâneos. Nós sabemos que esses animaizinhos, os filtradores, eles acumulam metais pesados. Pesquisem sobre Baía de Minamata, no Japão. Vai lá, dá uma olhada lá. Todos nós também sabemos que ostra contém alguns vermes que, uma vez consumido, e normalmente a gente consome na praia, né, in natura, pode cair na corrente sanguínea e se alojar no cérebro e causar sérios danos cerebrais. Tá aí os animaizinhos. Por quê? Porque eles filtram a água do mar, filtram a água dos rios e podem se tornarem vetores de doenças. Continua. Sobre as aves, veja o que podemos ler lá em Levítico, capítulo 11, versículo 13. Dentre as aves tereis por imundas e não se comerão o abutre. E ele fala aqui outras aves que não são comuns aqui da nossa região. Fala sobre o corvo, o avestruz, a coruja, a garça. E por último ele cita o morcego. Bom, hoje nós sabemos que o morcego ele não é uma ave, mas à época provavelmente eles não sabiam disso. Moisés lá, ao escrever, as traduções, enfim. Mas o fato é que não deveria se comer o morcego, que é um mamífero voador. Não sei quanto a vocês, mas não sei se a nossa irmã Cristiana viu no Facebook, na internet ou mesmo na televisão, eu vi lá em Wuhan, né, que foi o epicentro lá na China do coronavírus, do novo coronavírus, eu vi lá uma feira deles lá, um mercado de peixes que estavam expostos todos os diversos tipos de aves, muito provavelmente corvo e outros pássaros, como pombos e tudo mais. Ratos, ele diz aqui, ele fala do rato, é que eu pulei, mas está aqui. Não comerás ratos, ruminantes e ratos, enfim, porcos, e o que mais a gente via lá. Sem a menor higiene, sem o menor cuidado, fiscalização da vigilância sanitária, enfim. E eu vi uma senhora preparando sopa de morcego. O morcego ainda com todas as suas vísceras, com o seu pelo, algo assim que para nós ocidentais, nossos costumes, nossa cultura gastronômica é aterrorizante.
Não estamos aqui querendo julgar a cultura dos nossos irmãos orientais, os chineses em especial. Mas está aqui. Disse o Mestre Jesus, que tenhamos olhos de ver. Por isso que temos que estudar a Bíblia, temos que estudar a doutrina espírita para nos protegermos de alguns equívocos. E aí ele então come esses animais, e certamente esses animais são vetores, esses animais, assim como nós também, né? Animal, humano, temos a nossa microbiota intestinal, flora bacteriana. Esses animais também têm. Esses animais também são naturalmente portadores de vírus, bactérias, são hospedeiros. E quando mal preparados, e a gente viu isso na mídia, a gente se contamina ao comê-los. Agora, por que Deus... Bom, creio que já tenha ficado claro, Deus não pune, mas Deus permite que certas coisas aconteçam. E por quê? Porque ele é mau? Não. Porque ele, além das leis naturais que ele nos deu, dos ensinamentos que aqui os ensinamentos que aqui estão na Bíblia, ele nos deu o livre-arbítrio. Por isso que disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. No livro dos Espíritos, na questão 921, amém ou misericórdia? Abram aí seus livros. Questão 921. Capítulo 1 do terceiro livro, das penas e gozos terrestres. Penas terrestres. Kardec faz uma pergunta na questão 921 e a espiritualidade superior responde a Kardec. Abre aspas. O homem, veja que essa assertiva da espiritualidade superior contradiz aquilo que muitos dos nossos irmãos cristãos acreditam, naquele Deus punitivo, naquele Deus antropomórfico, mosaico e tal. Enfim, o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a lei de Deus, livro Levítico, capítulo 11. Há muitos males se forrará, ou seja, se protegerá, se praticar a lei de Deus, evitando, por exemplo, o consumo desses animais que lá estão escritos, para quem quiser ler e aprender e a vivenciar. Na questão 964 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma outra pergunta, que eu me reservo aqui a não ler, por conta do tempo, vocês leiam aí, mas ouçam, prestem bem atenção na resposta dada pela espiritualidade superior. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações, ou seja, nossas ações. As leis estão aí para serem cumpridas, ainda que tenhamos o livre-arbítrio. Mas há algumas leis que têm que ser cumpridas, até porque é para o nosso bem, para a nossa evolução moral e espiritual. Mas a gente pode não cumpri-las. Não cumprindo-as, teremos que colher esses frutos, que nem sempre são agradáveis. Se as violais, vossa é a culpa. Quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Não profere contra nós uma punição. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos nossos excessos. Está aqui, ó. Certo? Consequência dos nossos excessos. E podemos fazer aí um adendo. Consequências dos nossos equívocos, das nossas péssimas escolhas,
dos nossos erros. Deus não pune. Deus ama, Deus perdoa, Deus é benevolente, é misericordioso. Até porque eu acho que já ficou claro, pelo que já lemos até aqui, que nós somos os nossos próprios algozes. Nós somos vítimas das nossas ações equivocadas. Estimados irmãos, irmãs em Cristo, é preciso discernimento, é preciso conhecimento. Vamos retratar aqui uma fala que está também no Evangelho de João, que muitos até já estão cansados de ouvir, até porque ela foi muito proferida numa época aí de campanha pelo atual presidente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará das nossas próprias ações, dos nossos próprios equívocos. Estimados irmãos, ainda no livro dos Espíritos, há, no capítulo 6 da terceira parte, alguns ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior que trata da lei de destruição. Sendo assim, na questão 737, podemos ler que a humanidade ela é afetada por certos flagelos destruidores, flagelos naturais, como, por exemplo, essa pandemia causada por esse vírus, que é um endoparasita obrigatório, que não é nem considerado um ser vivo quando fora de um organismo, de um hospedeiro. Daí o termo endoparasita obrigatório. Para que se torne um ser vivente, ele precisa de outro, ele depende de outro, é uma micromolécula, uma micropartícula proteica. Estimados irmãos, vejam. Como diria Deus, o Mestre Jesus, tolo homem, apesar de toda a sua riqueza, de toda a sua prepotência, de toda a sua vaidade, ainda hoje eu teria a sua alma. Com essa pandemia, morreram ricos, pobres, héteros, homos, negros, brancos. Morreram tantos sem distinções para esse Covid-19. Nações ricas, industrializadas, se viram perdidas, atordoadas, de joelhos ao chão, por conta desse vírus. Nem toda a sua tecnologia, seu poderio bélico, capaz de destruir para mais de 10 planetas terras, como os Estados Unidos, a própria China, países da Europa, nenhum deles tem uma arma, tanto que até hoje não tem vacina para esse vírus, para estimular aí os anticorpos em nosso organismo. Ainda estão pesquisando, unindo forças, pedindo ajuda, para que possamos passar por isso sem maiores perdas. Mas voltando à questão 737, Deus não pune, mas Ele permite, Ele respeita as nossas escolhas. Ele permite, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, para que possamos aprender com os nossos acertos e os nossos erros, para que ao final desse processo, seja através do bem, através do mal, tenhamos nós merecimento pelas nossas atitudes, próprias atitudes. Podemos ler que a humanidade ela é ferida por esses flagelos para que possamos, de certa forma, evoluirmos e não somente progredirmos mais depressa. É uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Os irmãos poderiam perguntar, como perguntou Kardec na questão seguinte, 738. Ora, mas não poderia a humanidade se melhorar através de outras formas, de outros processos, sem passar por isso? Sim, evidente. E Deus os emprega outros processos
não tão perigosos, rudes. Só que o homem não aproveita desses meios. Portanto, é necessário que se torne, aqui a gente lê, né, afetado no seu orgulho e lhe faça sentir a sua fraqueza. Deus dá outros meios. Deus coloca cientistas descobrindo novas doenças, novos medicamentos, mas por conta de uma arrogância, por conta de uma vaidade, por conta de um interesse econômico, o que se faz? Se esconde algumas terapias, bota algumas tecnologias lá no canto. Não, deixa isso aí por enquanto, que a gente está ganhando com esses medicamentos. Aquelas tais teorias da conspiração que a gente vê aí, pelo menos nos filmes, na realidade, talvez, enfim. Não é interessante para alguns cientistas a cura de certas doenças, até porque se tivesse, fosse, curariam. Mas eles ganham muito mais com o tratamento. A longo prazo, vendendo os medicamentos para o governo, etc. Então, estimados irmãos, na questão seguinte, 740, a espiritualidade superior nos afirma que os flagelos, essas doenças naturais, essas catástrofes pelas quais passamos, parece que também teve há pouco tempo, aí concomitantemente a essa pandemia, uns terremotos, maremotos lá na Oceania, naquela região lá, ceifando mais vidas ainda, trazendo mais transtornos ainda. A espiritualidade, diante desses fatos, responde que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência, a sua resignação ante os desígnios de Deus. Oferecer, são oportunidades de oferecer, de manifestar sentimentos de abnegação, de resiliência, de desinteresse e de amor, acima de tudo, amor ao próximo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho acompanhado a mídia, né? E eu percebi que, por exemplo, alguns alunos, pesquisadores, doutores, mestres, professores das universidades, das escolas técnicas, têm unido esforços, agregando valores, conhecimentos, em prol do conserto de equipamentos, por exemplo, hospitalares, ventiladores, né? e tantos outros, macas e outros computadores e tudo mais, consertado esses equipamentos por conta da carência nos hospitais. Então vejam, por que não fizeram isso antes? É preciso passar por uma pandemia para que todos se mobilizem, todos se unam, somem esforços. A gente sabe por que não fizeram isso antes. E não é porque não quiseram, desinteresse dos professores universitários, dos centros de pesquisa, não. Porque eu trabalho em um, sei. Mas é muito mais pelos interesses escusos dos nossos políticos. É o tal do desinteresse. Falta de afeto, falta de amor, né? Porque para consertar, eles têm que ter verba para pagar. Se uma equipe chegar lá se oferecendo de engenheiros eletrônicos de uma universidade e tal, para consertar, o dinheiro terá que ser empregado em outra. Bom, entenderam? Então, às vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam para poder tocar essas pessoas, tanto os governantes quanto os governados. É sabido que nós temos aquilo que merecemos. Governos, situações políticas, financeiras. Quem semeou? Quem plantou? Eu chamo os irmãos aqui para lerem na Bíblia a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogou suas sementes em meio às rochas. Será que ele vai obter algo dali proveitoso? Em meio aos espinhos, será que vai?
Mas aquele que jogou as sementes num solo fértil, entenderam? Analogia? A comparação? Pensa aí. Doutrina espírita é isso. É fé raciocinada. Semeadura livre, colheita obrigatória. Estimados irmãos, Kardec, na questão 741, ele faz o seguinte comentário: que esses flagelos destruidores, quer sejam naturais, independentes do homem, ou pestes, fome, em virtude das ações humanas equivocadas, elas servem, de certo modo, tem seu lado negativo, mas tem seu lado positivo, para fazer com que o homem se perceba em sua pequenez, que ele busque pelo desenvolvimento do seu bem-estar material, moral e espiritual. Nessa mesma questão, afirmam a espiritualidade superior, muitos flagelos resultam, questão 741 do Livro dos Espíritos, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo prevenir através de pesquisas, mas acima de tudo através de suas ações. Ações essas que têm que ir ao encontro do que foi estabelecido em suas leis naturais por Deus, as leis divinas. Portanto, estimados irmãos, estamos aí diante desta pandemia. Esta pandemia não é um castigo de Deus. Que tenhamos resiliência, resignação, que tenhamos fé, acima de tudo. Isso, como diz aí uma música, vai passar, tem que passar. E o que podemos dizer para os irmãos é que, diante dessas circunstâncias, no lugar do temor, da angústia, do desespero, coloque acima disso tudo o quê? A fé. Como disse o Mestre Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pense em coisas positivas. Vamos mudar a frequência dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Deixemos de julgar para pensar atitudes positivas, para refletir mais, para agir mais. Finalizando, no livro de Salmos, até mesmo o rei Davi, que venceu lá na sua juventude Golias, o filisteu, que tinha para mais de 2 metros de altura, forte, robusto. Diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, em vez de ficar remoendo toda essa maldade, toda essa perda, todas essas perdas, esses equívocos, fomentando a discórdia, a desunião, façamos como fez o rei Davi. Diante de toda a sua glória, nós, diante de toda a nossa glória, no nosso quartinho 2x2 ou 20x20, possamos nos ajoelhar e elevar nossos pensamentos, a nossa voz, com tamanha humildade e fé, assim como fez Davi. Está lá no Salmo 23. O bom pastor. Yahvé é meu pastor, ou seja, Deus é meu pastor. Nada me falta. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, em algumas publicações está Vale das Sombras, enfim, nenhum mal temerei, pois Deus, Yahvé, está
junto a mim. Felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. O homem, nós somos fruto da nossa própria semeadura. Se a gente se permite aqui nesse campo super fértil, que é a nossa mentalidade, nosso coração, enfim, se a gente se permite pensar negativo, atrairemos coisas negativas. Isso é fato. Porém, se pensamos coisas positivas ocorrerão. Pois, estimados irmãos em Cristo, encarnados e desencarnados, se assim não fosse, Jesus não teria dito: pedi e obtereis. O que vós quereis obter? Eu, saúde, paz, esperança. Que assim seja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre. E que possamos superar, nós vamos superar essa pandemia. Muito obrigado. Fica aqui ela aí, ao nosso lado. Bom, com muita gratidão em nossos corações, que nós damos por encerrado esse encontro da noite de hoje, assim, sempre de longinho, né, porque a gente está se mantendo dentro do isolamento social. A gente espera que isso acabe bem rápido, porque aqui na nossa casa a gente adora abraçar e receber com muito carinho a todos aqueles que aqui vêm, né. Espero que você tenha gostado do nosso encontro dessa noite. Use a sua máscara, né? Já botei a minha, é muito importante que a gente não só que nós tenhamos cuidado, não só conosco, mas também com todos aqueles que estão ao nosso redor, né? O vírus está aí, é um problema que nós estamos atravessando, mas que tenhamos bom ânimo, felicidade em nossos corações, que eu acredito muito assim, depois de uma tempestade, sempre tem um lindo arco-íris, né? Para alegrar os nossos olhos. Então, a vontade divina é que nós sejamos sempre burilados, sempre numa direção do bem e da nossa evolução para a nossa melhoria, né? E que assim nós possamos continuar, né? Lembrando que não caminhamos sozinhos nessa jornada, que temos o amparo dos espíritos amigos, assim como de nosso Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai, sempre nos guiando e nos orientando. Sintam-se todos abraçados, que o amor de nosso Mestre envolva todos nós, a você que está agora assistindo, a você que é membro da nossa casa, a você que não nos conhece, mas que resolveu assistir esse vídeo e está aqui até o final, que você possa ser envolvido por essas vibrações de amor e de muita paz em seu coração. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.